Eu era um viciado em maconha. E eu acabei, através da maconha, começando a fumar cigarro. Depois do cigarro eu comecei a fumar cocaína. Eu comecei a cheirar cocaína. Eu comecei a usar LSD. Eu experimentei êxtase. E qualquer tipo de substância que vinha, meu filho, eu tava utilizando. Porque tinha quebrado o tabu. Pra mim, eu era autossuficiente. Pra mim, qualquer droga era só uma substância que a gente ia ficar doidão e esquecer dos problemas e pronto. Só que não é assim, velho. Não é assim. Na verdade, quando tudo começou, eu nem sabia o que era maconha, né? E aí eu experimentei, tudo era maravilhoso, eu sentia prazer, eu sentia como se eu fosse o dono do mundo. Se bem que ser o dono do mundo não é nada, né? Mas eu me sentia o poderoso chefão. E aí depois minha família descobriu, e aí foi quando tudo começou a piorar, né? As coisas pioraram, eu perdi oportunidades, eu perdi aquele encantamento, minha personalidade mudou. A minha vida mudou, meu ciclo de amizade mudou. Aquela criança que tinha em mim, ela parecia que ela estava cada vez mais se distanciando. A droga te tira tudo, ela te tira, de verdade. Nem a sociedade me respeitava mais ali, e era uma cidade pequena. E aí, quanto mais eu era excluído, quanto mais as pessoas se afastavam de mim, mais eu me sentia péssimo e mais droga eu utilizava. E aí, eu fui me destruindo, os tabus foram acabando comigo. Eu fui usando cada vez mais. Eu fiquei 5 dias. Eu utilizei um LSD numa noite assim aleatória. Comprei LSD com um amigo meu, a gente foi usar. Eu fiquei louco, literalmente louco. Eu fiquei louco. Eu gritava, eu falava que o mundo ia acabar. Eu olhava pro céu e eu dizia que era hoje que eu me sentia observado. Eu joguei uma lâmpada no chão que estava na minha mão, a lâmpada não quebrou. Eu olhava pro banco do Bradesco que tinha assim no calçadão, e pra mim aquele banco ia explodir. E eu dizia que o carrinho que fazia pizza ia explodir. Eu fiz o cara que vendia pizza no calçadão ir embora, de tanto que eu falava que aquele bujão ia explodir. Isso no LSD. E aí a noite passava e minha brisa não ia embora e não ia embora. Deu 3 horas da manhã e eu doido, e eu não sabia quem tava falando comigo. Eu olhava para as pessoas, eu lembro que eu olhava para as pessoas e eu via coisas estranhas nos olhos delas. E aí meu tio veio, me buscou 3 horas da manhã, me levou para casa, e nisso eu fiquei 5 dias nessa brisa. Fiquei 5 dias sem saber o que estava acontecendo comigo, no mundo paralelo. Quando eu voltei em mim, quando eu voltei à minha consciência, eu falei assim: o que eu fiz ontem, mãe? E aí ela disse: véi, se passaram 5 dias. Se passaram 5 dias. Ela me dava banho. E pra mim tinha sido somente um dia. E aí foi a partir dessa alucinação que eu tive que eu comecei a ter consciência de que realmente aquilo não era pra mim. Foi quando Deus começou a operar na minha vida. Só que aí eu fui me relacionar com uma garota, ou seja, sexo antes do casamento. Eu era virgem. E aí a mãe dela chegou, descobriu, botou a gente numa casa. A gente foi morar junto, eu e ela. Pense, 2 drogados numa casa morando juntos, só ia dar merda. E foi isso que deu. Nossos amigos chegavam lá, a gente fumava 40 baseados por dia. A gente não controlava nossos impulsos, a gente trabalhava para sustentar a droga. Eu ganhava 50 reais por dia, os 50 reais ia todinho. A gente comprava 2 reais de pão, 2 carteiras de cigarro, e o resto era maconha para poder fumar de manhã cedo quando acordasse, e à noite antes de dormir. A nossa vida tornou-se uma desgraça. Uma desgraça. E Jesus não estava na nossa vida. Ele não fazia parte do nosso dia a dia. Só que aí cada vez mais eu fui percebendo que alguma coisa não estava me enchendo. E aí a minha família falando de Cristo cada vez mais, a minha família falando para me sair disso. E aí certo dia a Bíblia se mexeu. E aí eu fui ler, eu senti que Deus estava falando comigo. E aí foi quando eu comecei a orar, foi quando eu comecei a pedir para sair daquilo. Eu abri a Bíblia com um cigarro de nicotina na mão. Os meus amigos chegavam: véi, você tá louco? Só que eu tava pedindo socorro, literalmente pedindo socorro. E aí foi quando, para poder não fumar maconha, eu fumava o cigarro. Só que sempre no final da noite o inimigo dava de trazer um amigo meu para poder com maconha, e a gente fumava de noite. Eu resistia o dia todo, mas fumava à noite. Era
eu me sentia mal, eu me sentia fraco. E aí no outro dia eu acabava fumando de novo. E aí era sempre essa luta. Não adianta a gente chamar, pedir Jesus, querer que Ele nos ajude se a gente não quiser. E a minha vida virou uma desgraça, gente. Desgraça. Eu falo desgraça porque até a Ellen White fala, né? Desgraça. Minha vida virou um caos. E aí teve uma vez que eu olhei pro céu, eu tava louco. Eu comecei a olhar pro sol e eu olhando pro sol e eu falava, Senhor, você faz alguma coisa ou eu vou ficar cego. Não me importa de ficar cego. E aí eu fiquei 30 minutos olhando pro sol e pedindo a Deus que me fizesse algo. E aí foi que chegou uns amigos meus, que não eram amigos da droga, eles nunca me visitavam. Eles nunca me visitaram. Nesse dia eles chegaram lá, véi, você tá bem? E eu surtando. E eles nunca tinham ido lá. Inclusive, 2 deles, eles se encontraram na rua. Você vai pra onde? Ah, eu vou na casa do Will. Que eles me chamavam de Will, né? Que meu nome é Patrick Williams. E aí eles foram lá, e aí eles me acalmaram, e aí eu me tranquilizei. E aí naquele dia eu senti que Deus estava operando cada vez mais. Aí eu comecei a escrever os mandamentos na parede. Eu estava lendo a Bíblia, né? Então eu comecei a escrever os mandamentos na parede. E eu estava indo pro 4º mandamento, e aí eu peguei um pedaço de gesso que estava no lixo da igreja adventista e fui raspar o gesso, e aí eu escrevi, amai Jesus. E aí eu senti que Deus, Ele falou do 1º mandamento, Ele falou do 2º mandamento, Ele me falou do 3º, mas antes de eu ir pro 4º, Ele deixou claro para mim que eu tinha que amar Jesus. Aí eu guardei aquele gesso que eu encontrei no lixo da igreja, guardei. E aí eu ficava escrevendo no meu quarto, eu olhava para a sala onde eu tinha escrito a parede, porque nossa parede tinha várias frases, né, de ativistas, gritos e mais gritos. E aí o pessoal fumando lá, isso no período em que eu já estava tentando deixar. O pessoal fumando lá e eu olhava para a parede, tinha os mandamentos escritos e aquilo me dava um negócio no peito. E aí do nada minha tia que mora no IAN, ela foi lá me visitar. Ela foi a única que conversou comigo sobre. E aí no momento que eu falei bem assim, tia, eu posso ir pra lá? Aí ela falou bem assim, você quer ir pro IAN? E ela começou a me falar mais de Jesus. E aí eu fui pro IAN. Eu fui com 2 carteiras de cigarro. Quando eu cheguei no IAN, foram as últimas carteiras de cigarro que eu fumei. Porque eu tava no processo, né? E eu sabia que lá em Capoeiro Sul eu não ia fumar. E aí larguei. É tanto que minha vida melhorou. Aí do nada eu cheguei no quarto. Eu encontrei um negócio de avião. Eu falei, eu vou viajar pra onde? Então, vou me enfiar em que lugar? Porque pra mim era uma passagem de avião. Eu nunca tinha ouvido falar do JC. E aí eu me encontrei com Jesus. E aí foi maravilhoso. E aí eu não consigo esquecer. Eu não consigo mais viver sem Ele. E não tem droga, não tem substância, não tem álcool, não tem nada que preencha mais que a sensação de estar com Cristo. E é por isso que eu quero que vocês aproveitem o máximo. Eu voltei para minha cidade porque Capoeiro Sul fica a 7 horas mais ou menos daí, de onde eu moro. E eu recaí, eu me batizei e tal, mas aí eu fui lá na minha cidade antiga, eu acabei recaindo, fumando cigarro, me envolvi novamente com as minhas amizades. E aí, 5 dias fumando cigarro, eu já perco 3, 4 quilos. Já fica notório. Eu sou magrinho assim, tá, gente? E eu ainda tô gordinho. O pessoal vai mostrar algumas fotos aí. Mas assim, gente, é uma luta constante. Quando você entra, você precisa de Jesus, você precisa ser forte. Se você já experimentou, não recaia, por favor, não recaia, não recaia. Se afaste de pessoas que te deem vontade, que te lembrem. Se afaste, porque o único lugar, você não vai estar no céu se você estiver viciado, porque os vícios te fazem ficar aqui. O vício, ele é tão grande, ele acalenta tanto a alma da carne, o corpo humano, que você prefere ficar aqui do que ir pro céu. Ó, que coisa maluca. Tem muitos viciados aí que eles não vão entrar no reino do céu porque eles vão estar muito enraizados, porque o vício vai estar tão bem sentido nos lábios dele que eles não vão querer estar lá. E, gente, não queiram. Se você nunca experimentou, não experimente, não caia nisso, porque só dá em merda. Você vai pro LSD, você vai pro êxtase, você vai pra heroína, você vai pro crack. Eu passei por muita coisa que, se eu pudesse, eu não repetiria, mas eu repetiria porque foi a partir desse fundo do poço que eu conheci Jesus. Senão eu seria um jovem normal,
que não vai pra igreja, mas que também não usa droga. E aí hoje eu tô na igreja e hoje eu me sinto bem. Eu me sinto bem porque eu tô com Jesus. Porque a gente sabe que em todos os lugares a gente vai encontrar pessoas que nos ajudam e pessoas que nos empurram pro fundo do poço. Mas graças a Deus eu tô encontrando forças nele. É uma luta gigantesca, enorme. E assim, a gente precisa querer, né? A gente precisa clamar a Deus, mas a gente precisa querer que Deus esteja com a gente também. E a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é essa. Então, aproveita o máximo esse momento que vocês estão tendo aí. O EJC é maravilhoso. É tão maravilhoso que eu tô aqui no Paraná, no Instituto Adventista Paranaense. E eu tô assim, já planejando o próximo EJC para mim poder ir. Porque graças a Deus eu ainda tenho um ID jovem, né? Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Suguem o máximo desse final de semana que vocês estão tendo. Trabalhem depois, porque vocês precisam servir. Servir é maravilhoso, é gratificante. E é isso. Eu espero que vocês tenham sugado, absorvido algo. Eu espero que vocês tenham absorvido algo. Eu espero também que o áudio esteja funcionando. Mas é isso. Só Jesus para nos tirar dessa. E evitem, tá? Amo vocês. E eu espero vê-los no céu, porque eu também quero estar lá, né? Mas eu espero vê-los lá. E a gente vai tirar todas as nossas dúvidas. E cara, é maravilhoso, é sensacional. Se você tá usando droga, se você tá bebendo, se você tá se sentindo bem, velho, você não tá se sentindo bem. Porque isso é temporário, isso te dá um vazio. Com o tempo você vai perceber. E eu espero que não seja tarde. Eu espero que não seja tarde, tá? Então é isso. Por favor, evitem qualquer tipo de influência, tanto de amigos quanto de coisas, de lugares, de momentos, de situações que te levem para experimentar, para recair ou somente para estar ali. Se aproxime de pessoas que têm um propósito e que buscam Cristo, ó. Olhar para o céu, fixar nele. Vocês vão cada vez mais serem moldados. E é muito bom, é muito bom. Hoje eu tô comportando. A comportagem também, ela me ajuda a me purificar, porque a gente sabe que recaídas acontecem, né? Então, em vez de eu ir pra minha cidade lá, eu vou comportar. E aí Jesus vai operando, cuidando da gente. E Ele nos ama muito. E não tem droga, não tem nada que nos preencha da forma que Cristo nos preenche. É isso. Eu espero que vocês estejam aproveitando ao máximo esse encontro, porque quem queria estar aí também era eu. Eu queria. Beijos e é isso aí.